As paz, irmãos. Amém? Só um minutinho aqui. Vai estar a pastora Eulália também, né? Ministrando a palavra de Deus. Amém? Creio que vai ser demais. É a primeira vez que eu vou ministrar na conferência de mulheres também, né? Eu fui convidado para levar uma palavra no show, né? No dia do show eu vou levar uma palavra lá. E em nome de Jesus, orem por mim para ser aquilo que o Senhor tem para a nossa cidade. Amém? Então já está tudo certinho, já está tudo autorizado. Vamos estar divulgando. O local vai ser onde foi ali, o bairro do Zequinha, né? Onde tem um estacionamento da Igreja Católica bem em frente, ali onde foi os comícios. A gente já conseguiu toda a autorização da prefeitura. Em nome de Jesus, vai estar zerado esse Covid, para não ter nenhum impedimento. Todo mundo vai usar máscara, se cuidar, vai ter orientação. E vai ser bênção, irmãos. Os irmãos, eu creio que esses 3 dias serão dias de céus abertos em Sapezal. Não só na igreja local. A pastora Eulália, quando conversou comigo, ela falou: amor, eu queria algo para abençoar não só a nossa igreja, mas a nossa cidade. E eu creio que vai ser demais, irmãos. Amém? Então, conto com as orações dos irmãos. Amanhã continua os nossos 21 dias por 2021. Nós estamos vindo aqui às 5 da manhã, às 6 da manhã está encerrando. Nós estamos tendo uma média aí de 50 pessoas ou mais todas as manhãs. Eu estou muito feliz, irmãos. Quem está vindo aqui na oração da manhã ou veio algum dia? Benção demais, né, irmãos? Cada dia o Senhor tem uma palavra nova. E até o dia 24 nós vamos encerrar com uma santa convocação. O que é a santa convocação? Nós vamos começar o culto às 9 da manhã e vamos encerrar às 21 horas com ceia. Irmãos, sem oração não sai nada. Eu acredito que você está aqui hoje porque você é a resposta das nossas orações. Você é a resposta das orações dessa igreja. E eu creio que 2021, em nome de Jesus, vai ser o melhor ano da nossa vida. Amém? Quem crê aí? Nós não pode caminhar pelas notícias do jornal não, senão você não sai nem de casa. Vamos caminhar pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Domingo passado eu estive ministrando uma palavra no Evangelho de João, capítulo 3, e o tema do domingo passado era nascer de novo. Mas nesse mesmo Evangelho, nesse mesmo capítulo, eu quero falar sobre outro assunto, que o Senhor Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele esteve nos ensinando, falando ali algo que serve para os nossos dias, para a nossa vida. Abre comigo lá, Evangelho de João, capítulo de número 3, por gentileza. João 3. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrar, só me acompanhar aí na leitura, por gentileza. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem,
nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Nós cremos que nós nascemos de novo pela tua palavra, Senhor. Agora, Senhor, revela, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nessa noite para cada um de nós. Abra o nosso entendimento, que o teu Espírito, ó Deus, conduza, Deus, todas as coisas, ó Pai, assim como está escrito aqui, Senhor. Em nome de Jesus, enche o nosso coração de fé através da tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, assim como está escrito, ó Deus, ser conduzidos totalmente pelo Senhor e pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu falei semana passada sobre nascer de novo, que Jesus, com o seu diálogo com Nicodemos, quem estava aqui domingo passado? Lembra? Que Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos, ele ensinava, instruía outros, era um professor, mas ele ouviu falar de Jesus, e ele percebeu que Jesus tinha algo que ele não tinha, que Jesus tinha algo que ele não tinha a oferecer aos seus alunos. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que ele procura Jesus à noite porque ele não queria ser visto, mas eu estive lendo alguns comentários que na verdade ele procura Jesus à noite porque ele queria ter um momento a sós com Jesus, ele queria ter um momento à parte com Jesus, porque ele tinha muitas dúvidas. Então ele queria aprender um pouco mais da palavra, queria ali dialogar com Jesus sem ninguém para interromper ele. Imagina, a Bíblia fala que onde Jesus estava, as multidões chegavam até Jesus. E o texto diz que Nicodemos, ele chama o Senhor Jesus à noite na sua casa e começa a conversar com Jesus. E ele fala assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ele reconhece que Jesus tinha algo que ele não tinha, que os mestres em Israel não tinham. Os fariseus, eles surgiram num período interbíblico, com a revolta dos Macabeus. Você já ouviu falar sobre a revolta dos Macabeus? Quem já ouviu falar? Ninguém, né, irmãos? É o período dos 400 anos de silêncio. Então, o período interbíblico era onde surgiu os livros chamados apócrifos. Quem já ouviu falar sobre livros apócrifos? Livros apócrifos significa não inspirados. São de conteúdo histórico, mas não entraram no cânon bíblico. Né? Por isso que esses livros não estão na Bíblia dos cristãos da reforma. Por quê? Porque não são considerados inspirados. Então são livros históricos, mas não inspirados. E os fariseus, eles surgem nesse grupo com o intuito de não deixar que o povo se perdesse da palavra, que eles não se perdessem das tradições, das leis de Moisés. E Nicodemos é um mestre em Israel, ele era fariseu, ele era um mestre deles, e ele percebeu que Jesus tinha algo, que aqueles ensinos lá, desde a revolta dos Macabeus, era impossível, que eles não tinham, não faziam parte, não viam em ninguém. E ele chama Jesus à parte, e Jesus fala assim: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Eu falei isso semana passada, só estou aqui recapitulando, para a gente entrar no assunto do o vento sopra. Jesus, ele fala assim, em verdade lhes digo,
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quem não nascer de novo de uma maneira espiritual, renunciar os seus pecados e crer em Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador, não pode receber a vida eterna. É isso que Jesus estava falando aqui. Mas em seguida, no versículo de número 8 diz assim: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A palavra vento, aqui, eu estava pesquisando ela fala, é uma palavra grega chamada pneuma. Pneuma. O nosso carro tem o quê? Quem tem carro tem pneu, a bicicleta tem pneu, a moto tem pneu, sopro, tem ar lá dentro. Então daí que saiu o pneu. Então no grego, no original, lá no Novo Testamento, como Jesus falava, como foi escrito no tempo de Jesus, quando o apóstolo João registra, ele diz assim, olha, está aqui pneuma. A palavra vento aqui é pneuma. E pneuma, eu estava pesquisando, ela é a mesma palavra no significado de espírito, não só vento. E quando a Bíblia foi traduzida, para facilitar a nossa interpretação do texto, colocou o vento. O vento sopra aonde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Alguém aqui vê o vento? Não, né? Quem já soltou pipa aí? Cadê os homens de Deus aí que já soltou pipa? Né? A gurizada de hoje não solta pipa, né? Não sabe que é bom, né? E então a gente soltava pipa contra o vento. A gente procurava o vento, talvez até pela rabiola ali, né? Batia um ventinho e sabia que o vento estava indo para aquele mundo, porque o vento você não enxerga. Eu olhava para as árvores, para as folhas, para procurar o vento. Ou seja, Jesus faz uma comparação que o Espírito dele, para aquele que nasce de novo, ele vai ser conduzido, o Espírito vem como um vento. Ele falou assim, olha, Nicodemos, se você nascer de novo, agora a sua vida, não vai ser mais você que vai conduzir ela, vai ser o Espírito, o vento do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quer saber se eu e você nascemos de novo? É quem está soprando a nossa vida. E para onde ele está soprando? Para que rumo? O vento do Espírito, ele nos sopra para Deus, para o Pai, para o Filho, para a Palavra. E o Senhor Jesus, ele continua dizendo, olha, o vento sopra, não basta, você vai nascer de novo, mas quando você nascer de novo, Nicodemos, o Espírito vai conduzir a sua vida, o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que quando eu e você saímos do culto de domingo à noite, e amanhã pela manhã, o nosso desejo é o quê? Fazer a vontade de Deus. Quem que você acha que está dentro de você, dentro de mim, que está conduzindo a nossa vida a agradar ao Senhor num dia que não tem culto? Ou quando o irmão não está perto? Ou quando o pastor não está por perto, né? Assim, vamos mudar lá a música que está tocando porque o pastor chegou, né? Joga lá, esconde as coisas aí porque o pastor chegou. Meu irmão, não é para mim que você tem que prestar conta, você tem que prestar conta para o Senhor. Ele que morreu no seu lugar, Ele que morreu no meu lugar. É um compromisso com Ele. E aquele que é nascido de novo, agora ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Não é mais o espírito do homem. E olha só o que Jó diz, no capítulo 33 de Jó, no versículo 4, eu pedi para o Ricardo colocar lá, por favor, Ricardo. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Olha só, Jó, alguns dizem que Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Já ouviu falar sobre isso? Jó, provavelmente, obrigado, foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Por quê, pastor? Ele não cita Abraão, ele não cita Moisés, ele não cita nenhum dos patriarcas.
Então, e os outros livros da Bíblia citam Jó, como ele foi um homem que existiu de verdade. Por mais que quando você vai dividir a Bíblia, ele está na classificação de livro poético, mas apesar da linguagem ser uma linguagem poética, como Salmos, foi uma história verídica. Jó viveu, Jó foi homem reto, íntegro e temente a Deus, está lá em Jó 1:1. E a palavra de Deus aqui em Jó diz que, ele falou assim, olha, o Espírito de Deus soprou o quê? A vida, a vida. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Talvez, meus irmãos, talvez você, quando Jesus fala assim, ó, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Porque talvez você nunca leu Jó, talvez você nunca leu Gênesis, talvez por isso que você não entenda essas palavras de Jesus. Mas Nicodemos, para ele ser mestre em Israel, ele conhecia o Pentateuco, ele conhecia Gênesis, ele conhecia Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele conhecia a história de Jó. Não era assim, irmãos? Eu vou servir a Deus e não conheço a Deus. Não existia isso no tempo em Israel. Era passado, irmãos, os ensinamentos de maneira verbal e escrita. Os pais ensinavam os seus filhos. Os pais ensinavam a palavra. A Bíblia fala que é para inculcar a palavra, era para falar andando, deitado, era para falar, contar as histórias do que Deus, os feitos de Deus. Você tem feito isso com os seus filhos? Tem contado os feitos de Deus? Tem ensinado a palavra de Jesus? Eu já vi gente passar apurado com meu filho, hein? Com o Davi, eu já vi gente passar apurado com ele. Nós fomos agora ministrar no aniversário de uma igreja do ano passado, e uma irmã falou assim, que tinha sonhado com Davi, sem conhecer ele. Quando viu ele, ficou toda feliz, e ele falava o nome dela no sonho. Aí ela, depois que acabou o culto, acabou o aniversário da igreja, ela me procurou e falou, pastor Cristian, o Davi conhecia todas as histórias que nós ensinávamos na sala. Eu fiquei muito feliz, irmãos, mas eu lembro quando a pastora Martinha falava para a pastora Eulália, ensina a palavra de Deus para o Davi. Nós só tínhamos ele no começo, ensina, inculca a palavra de Deus na vida dele, porque ele vai crescer e vai ser um grande homem de Deus, cheio da palavra, irmãos. Por que a nossa geração sofre tanto? Por não conhecer a palavra de Deus. Por não conhecer a palavra de Deus. E se não conhece a palavra de Deus, não desfruta das promessas de Deus. Nicodemos conhecia a palavra de Deus, mas faltava ainda um passo a mais na sua fé. Ele não tinha nascido de novo, então ele não conhecia o Espírito Santo. Jesus falou assim, olha, se você nascer de novo, você vai experimentar uma vida no Espírito Santo. Jó sabia quem era o Espírito de Deus. Olha que interessante, irmãos. Jó já sabia. Jó era um homem justo, reto, íntegro e temente a Deus. E ele fala do sopro de Deus, da vida de Deus, do Espírito de Deus. Porque a mesma palavra no grego, pneuma, no hebraico é uma palavra... Eu vou tentar pronunciar, eu não falo hebraico nem grego, tá bom? Por gentileza, me perdoe. Eu vou tentar pronunciar, ruah, em hebraico. E eu estava lendo um comentário sobre isso, que a mesma palavra do Antigo Testamento e a do Novo Testamento tem o mesmo sentido. Então a palavra sopro, quando Jó fala isso, está ruah no hebraico. Mas tem uma tradução bíblica, que foi a primeira tradução bíblica, ela é chamada Septuaginta. Já ouviu falar na Septuaginta? Eu não estou falando difícil não, é uma tradução. A primeira tradução bíblica, ela foi traduzida para o grego. Então o Antigo Testamento e o Novo foi escrito em grego, foi traduzido no grego. E a palavra lá, ruah, está pneuma. Ou seja, quando Jó fala assim, olha, o sopro de Deus me deu vida ao homem, é o mesmo que Jesus está dizendo a Nicodemos. O sopro de Deus quer te dar vida, Nicodemos, porque até agora você tem só o conhecimento que todos os fariseus têm, mas a partir de agora, se você nascer de novo,
o sopro de Deus quer conduzir a sua vida, o Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: é a mesma coisa, é o mesmo Jesus, é a mesma palavra, passará o céu, a terra, tudo pode passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir, diz a palavra do Senhor. E essa mesma palavra é para a sua vida. Deus quer que você nasça de novo, mas também quer que você tenha uma vida conduzida pelo Espírito dele. Ele quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Assim como o vento, a gente não sabe, mas sabe o que ele faz. Quem já viu o estrago que o vento faz? Quem já viu um estrago? De vez em quando passa uns vídeos, né? Quando passa aquela ventania, de repente faz um estrago, né, irmãos? Não tem barracão, não tem estrutura que aguenta. Eu já vi poste cair assim, ó, no meio do nada. Poste que veio vento, tempestade, derrubar tudo. Um poste, uma avenida inteira. Uma avenida chamada Mário Andreasa, lá em Várzea Grande. Há uns 2, 3 anos atrás, caiu toda ela pelo vento que deu. Eu passei na avenida bem no dia, estava tudo caído no chão. Poste no meio do nada. Olha só o que o vento faz. Agora, se o vento natural, que é criado por Deus, pode fazer isso, agora imagina o que o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas. Imagina o que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Imagina o que o Espírito Santo de Deus, que poder, que Ele é Deus. Ele não é uma força, Ele não é energia, Ele é Deus. É uma pessoa da Trindade. Apesar de não existir essa palavra Trindade na Bíblia, mas nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito. E Jesus, Ele está aqui como Filho encarnado, o Verbo que se fez carne, ensinando a Nicodemos. Falou assim: olha, você precisa nascer de novo para que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida e fazer a vontade dEle, assim como o vento passa e faz o que Ele quer. Você está disposto a deixar o Espírito Santo governar a sua vida? Fica tranquilo, o Espírito Santo é Deus, e Deus não tem nada ruim para a sua vida. Deus não tem nada ruim para as nossas vidas. Tudo que Ele deixou registrado nós conseguimos praticar, mas não por nós mesmos, mas pelo Espírito dEle. E eu estava lendo no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22, coloca lá, Ricardo, por favor. Diz assim, ó: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Segura aí, ó. Jesus que disse essas palavras, Jesus já havia ressuscitado. João capítulo 20, versículo 22, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. E Ele fala assim, ó: e havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito dele sobre a vida dos discípulos. Irmão, raciocina comigo. Raciocina comigo. Como 4 pescadores, um ex-cobrador de impostos, um monte de gente improvável, 12 discípulos improváveis, um não deu continuidade no seu ministério, atingisse a sua vida hoje é 10, é isso? 10 de janeiro de 2021. Como seria possível esse grupo de pessoas improváveis? A Bíblia diz em Atos que quando eles estavam ali, muitas pessoas se tornando discípulas de Jesus. Fala assim o texto que eles são homens iletrados, o texto fala. São homens iletrados, mas eles estiveram com Jesus. Fala bem assim, Atos. Eu terminei de ler Atos essa semana. Ele fala assim: eles são homens iletrados, porque aonde eles chegavam, irmãos, causavam um alvoroço, mas no bom sentido. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas iam onde eles estavam, multidões e multidões chegavam onde estavam esses homens, e ao ponto de incomodar os fariseus, os líderes religiosos, de chamar e prender eles. E eles falaram assim: o que nós vamos fazer com eles? Aí outro falou assim: mas eles são um bando de homens iletrados. Aí um respondeu assim: mas eles estiveram com Jesus.
mas eles estiveram com Jesus. Por isso que isso está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Que hoje você está aqui, eu estou aqui, dia 10 de janeiro de 2021, porque o Espírito foi soprado sobre eles, o Espírito de Deus. Essa obra não é obra de homens. O Evangelho jamais chegaria ao dia 10 de janeiro de 2021, aonde aqui em Sapezal nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, e em toda a face da terra tem pessoas se reunindo no nome de Jesus, e em toda a face da terra tem pessoas agora que estão reunindo em lugares escondidos, porque é proibido. Mas sabe por quê? Porque Jesus, deixa lá por favor, Ricardo, Jesus olhou para os seus discípulos depois de ressuscitar dentre os mortos e falou assim: soprou, recebam o Espírito Santo. Olha só, irmãos, ou seja, nós vamos dar continuidade na obra do Senhor, porque nós nascemos de novo, mas nós recebemos de Cristo o Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Jesus, o Filho, em carne e osso não está mais entre nós, mas o Espírito de Deus, Ele habita em nós, e Ele fala assim: eu não deixo vocês órfãos. Você acha quem é que está com você na sua casa, nos momentos difíceis, ou quando você não tem palavra para orar, e ali você está naquele momento, de repente vem um refrigério do nada, você sente uma paz que você não estava sentindo. A Bíblia fala assim que o Espírito de Deus ora por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acredito, digo eu, não o Senhor, que quando a pessoa está ali chorando, ele não tem palavras para Deus, eu acredito que o Espírito Santo transforma aquelas lágrimas em palavras diante do Pai, através do Filho. Acho que os dois fazem uma parceria. Eles falam assim: olha, o Christian está chorando por isso. Ó, Pai, vamos fazer isso na vida dele, porque ele está lá chorando, ele não consegue nem falar. Olha só, irmãos, e Jesus, ele está falando isso a Nicodemos. Falou: olha, assim quando você nascer de novo, a sua vida não é mais sua, quem vai conduzir ela é o Espírito. E assim como o vento é invisível, assim como o vento sopra, ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito de Deus, está com letra maiúscula aqui, refere ao Espírito de Deus, não o Espírito do homem. Atos capítulo 2, muito conhecido esse texto. Às vezes as pessoas não conhecem a palavra Pentecostes, né? Pensa que Pentecostes tem a ver com manifestação do Espírito. Pentecostes era a festa da colheita, 50 dias depois da Páscoa. Eu sou pentecostal, né? Usar esse apelido, né? Não, eu sou pentecostal. Não, você não é, você é batistão. Não, você é de tal igreja, então você não é pentecostal. E na verdade a palavra Pentecoste é de 50 dias depois da Páscoa, festa da colheita. E vai acontecer de novo no livro de Atos. Eu estava lendo lá, apareceu lá novamente no dia da Páscoa, no dia de Pentecostes, eles estavam em Jerusalém. Ela continuou, é uma festa que acontecia depois da Páscoa. E aqui no dia, eles estavam orando depois da ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus fica cerca de 40 dias com os discípulos, a palavra de Deus diz. E eles vão para um cenáculo, para uma parte como se fosse um predinho da época. E eles na parte de cima do cenáculo, eles estão orando. E eles estão aguardando a promessa que Jesus fala em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse versículo nós quase citamos ele de trás para frente, né, irmãos? Ele é muito conhecido. E quando eles estão orando, o que acontece lá? Eu tenho um amigo que pregou um de repente, né? Legal esse tema, né? De repente, eles estavam orando. De repente, olha só, irmãos, como que Lucas registra? Jesus fica 40 dias com eles, com os discípulos, e fala: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí eles estão orando no cenáculo.
de repente, olha como Lucas registra, de repente, eles estavam orando, de repente, veio do céu o que? Um som, como de um vento. Troca a palavra vento por pneuma ali. Troca a palavra vento por pneuma no original, tá? Pneuma, que é a mesma palavra para vento, referindo ao Espírito. O Espírito não é vento, mas aqui a manifestação do Espírito foi como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Olha só, irmãos, que forte isso aí. Eles estavam orando, ou seja, quando nós estamos em oração, ó, pega essa chave aí, ó. Quando eu e você estiver em oração, de repente Ele pode vir, irmãos, como um vento impetuoso, e Ele vai transbordar a sua vida da presença dEle. Mas precisa estar o quê? Orando, buscando a face de Deus. É isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos: olha, o vento sopra onde quer. E depois, eu imagino, irmãos, que os discípulos estavam com Jesus, apesar de não citar, porque os discípulos sempre estavam com Jesus. Quando não tinha ninguém, tinha três: Pedro, Tiago e João, né? A Bíblia fala, sempre os três estavam juntos. Esses aí, muitas coisas que os outros não estavam presentes, eles estavam. E nessa noite, conversando, eu imagino agora no dia de Pentecostes, eles lembrando do diálogo de Jesus com Nicodemos. E de repente ele fala assim: gente, chegou. Imagina, irmãos, está orando, de repente veio um vento e foi enchendo aquele lugar. A Bíblia fala que eles foram tão cheios que olhavam para eles e tinham línguas como de fogo em cima da cabeça deles. Você parou para imaginar o que aconteceu? Línguas como de fogo. É só continuar lendo o texto de Atos 2. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que eles começaram a profetizar. E o que eles falavam, irmãos? Que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, se nós nascemos de novo, se o vento do Espírito está soprando a nossa vida, está soprando dentro de nós, as nossas palavras não serão diferentes. Nós vamos falar de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus é o Salvador. Quer saber se está cheio do Espírito Santo? A boca sai, o coração está cheio, meu irmão. Da boca sai, foi Jesus que disse isso, está registrado. Da boca sai, o coração está cheio. Ou seja, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. A palavra lá é idiomas, mas línguas também, de Coríntios 14 é idiomas também, que Paulo fala assim, que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas em mistério fala com Deus e edifica-se a si mesmo, né? Não vou entrar nesse mérito aí não hoje, mas é a mesma palavra. Às vezes uma palavra grega tem vários significados, como a palavra pneuma. E aqui o texto diz que os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O que você mais quer hoje de Deus? Se Deus perguntasse para você, igual Ele perguntou para Salomão, a Bíblia fala o quê? Salomão, antes de se tornar rei em Israel, o pai dele foi um grande guerreiro, um grande rei. Salomão oferece o sacrifício para Deus, milhares e milhares de animais. Pode ler lá no livro de Crônicas, fala que Salomão, ele oferece muitos, mas muitos. Quem já leu essa passagem? As irmãs ainda não chegaram lá ainda, né? Fala que ele ofereceu mais muito, parece que é um exagero, irmãos, o que ele oferece, mas não é, irmãos. Deus recebe o sacrifício de Salomão e fala com ele: Salomão, o que você quer? Ele falou que: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E Deus falou assim: você não pediu a morte dos seus inimigos,
Você não pediu riqueza, você não pediu nada para você mesmo, você pediu sabedoria. Então eu vou te dar riqueza e vou te dar paz. Olha só, irmãos, e vou te fazer o homem mais importante do seu tempo. Mas e hoje, irmãos? Se Deus perguntasse para você hoje, o que você gostaria de receber dele? Eu quero dizer para você, talvez esteja precisando de dinheiro, igual eu. Mas o dinheiro acaba. Passa, né? Não é assim? Dinheiro passa na nossa mão, né? O ano inteiro. Depois ele some, né? Saúde é um bom pedido. Mas a saúde passa também. Se tem uma coisa que todos vão passar, se Jesus não voltar antes, é a morte física. Então todo mundo vai passar por ela. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, Senhor, de ser arrebatado, né? Se está ouvindo aí, passar um anjo aí, que nem eu gostaria de presenciar o arrebatamento. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. Os sinais são claros. Lendo a Bíblia. Pastor, e agora? Então eu vou vender tudo que eu tenho? Não, continua vivendo sua vida, mas servindo a Jesus. Porque quando Ele voltar, Ele vai buscar um povo salvo. Um povo que nasceu de novo. Então você não precisa parar de viver porque Jesus está voltando. Ao contrário, você vai viver para Cristo e falar de Cristo para o máximo de pessoas que você conhece, para que eles também possam habitar no mesmo céu. Jesus falou assim: eu vou para o Pai e vou preparar uma morada. Mas vamos voltar aqui para o texto. Irmãos, depois de ler esse texto aqui, eu queria ser mais cheio do Espírito Santo. Eu queria transbordar do Espírito Santo. Se tem uma coisa que eu gostaria de sair nesse culto aqui é, sabe, flutuando pelo Espírito. E falar assim: olha, valeu a pena sair de casa. Valeu a pena cultuar esse Deus, que eu estou sentindo a presença dEle. Tá, alguns vão sentir como se fosse elétrico, né? Assim, outros leve. Cada um tem uma experiência pessoal com Deus. E tão forte que é. E eu estava lendo, irmãos, sobre o Espírito. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Ezequiel, um texto bem conhecido, capítulo 37. Não tem como falar do Espírito sem ler essa passagem. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao 14, nós vamos ler. Ezequiel capítulo 37, uma passagem conhecida, mas aqui nessa passagem, irmãos, acontece muitas coisas nessa visão do profeta, mas o final dela é demais. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico impressionado com o Deus que nós servimos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Por Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, olha o profeta. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntava cada osso a seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse:
profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetize e digas: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, com letra maiúscula, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Aleluia. O povo estava em cativeiro, sem esperança. O povo achava que tinha acabado, não tinha chance mais, já tinham sido derrotados, dominados por outras nações. De repente, Deus chama o profeta Ezequiel e dá uma visão para o profeta: avisa o meu povo. Agora imagina você num tempo difícil da sua vida, Deus te leva a um vale de ossos secos. Agora imagina nessa visão, ele fala assim que ele andava pelos ossos. Imagina ossos secos, andar sobre ossos secos. E Deus falou assim: olha para esses ossos. O que você vê? Você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Deus faz essa pergunta para ele. Então, ó filho do homem, aqui está referindo ao profeta como filho do homem, profetiza, comece a profetizar aquilo que eu estou falando. Ou seja, meu irmão, quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, nós vamos começar a profetizar, e aonde não há vida, vai ter vida, aonde não há esperança, vai ter esperança. Por isso que você e eu fomos chamados por Deus, para ser profetas de Deus, aqueles que levam a palavra do Senhor, aqueles que dizem pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato, se abrir a porta do seu coração, eu vou entrar e vou cear com você. Assim diz o Senhor: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ou seja, assim diz o Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar o cativo, para curar o enfermo. Ei, meu irmão, o mesmo Espírito que o Senhor Jesus está falando a Nicodemos, ali está dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. João capítulo 15, eu vou enviar um outro Consolador, e Ele vai falar para vocês. E a palavra de Deus mostra os discípulos de Jesus no livro de Atos, fazendo as coisas do reino do Senhor, e chegou até nós, e não vai parar em nós, porque nós somos chamados como profetas, cheios e cheias do Espírito Santo, para essa geração, até que as trombetas toquem, até que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, volte até as nuvens, para buscar a sua igreja. A palavra do Senhor diz: primeiro os mortos vão ressuscitar, depois aqueles que estão vivos vão ser arrancados, arrebatados da terra, porque a igreja do Senhor, ela tem o penhor do Espírito, e o Espírito Santo de Deus, meu irmão, Ele escolheu não habitar nessas paredes desse templo, não habitar no templo de Salomão, mas escolheu habitar dentro de mim, dentro de você. Ou seja, o Espírito Santo é Deus habitando dentro de nós. Você sabe o que a Bíblia diz? Quando Davi quis construir um templo para Deus, ele falou assim: não, você não vai construir, você já derramou muito sangue. Sabe o que o Senhor disse quando construiu o templo, Salomão? Eu não habito em templo feito por mãos humanas. Aí vem Jesus e fala para Nicodemos: se você nascer de novo, o vento, o Espírito vai entrar dentro de você.
e Ele vai fazer morada, e você vai ser conduzido por Ele. Aí Ele fala para os seus discípulos, aqueles que chamaram de iletrados, ou seja, não importa, irmão, quem você é nessa terra, importa quem é o nosso Deus nas nossas vidas. Isso é o mais importante, é quem Ele é em nós. O Espírito de Deus escolheu habitar dentro de cada um de nós. Meu irmão, você pode não ser a pessoa que você sonhava na sua infância, não realizar talvez o sonho de infância, ser talvez profissional, mas eu quero dizer uma coisa para você: se existe uma coisa que você não é diferente de ninguém, quando você crê em Cristo, é que o mesmo Espírito de Deus habita dentro de você. É o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito Santo. Se as pessoas entendessem o que o Senhor está nos ensinando, o que é Deus, quando fala Espírito de Deus habitar em nós, está falando que o próprio Deus escolheu. Mesmo que quando eu olho no espelho e falo assim, essa orelha podia ser um pouquinho assim diferente, esse nariz eu gostaria de corrigir ele. Meu irmão, não importa como o seu nariz, como que é a sua orelha, seu cabelo, a cor da sua pele, mas o Espírito Santo foi derramado e é derramado sobre toda a carne. Mas precisa crer nele, para aqueles que nasceram de novo. E aqui nesse texto, o Senhor dá um exemplo, e a Bíblia fala que o profeta começa a profetizar. A palavra ela é roar, né? Roar no hebraico. E ele começa a profetizar, irmão, ele começa a juntar todas as coisas, os ossos começam a se colar. Imagina, irmãos, o barulho dos ossos. Você já parou para pensar? Os ossos secos começar a se bater e se colar na frente dele. E levanta de repente um exército diante dele. Aí começa a vir pele sobre esse exército, sobre aqueles ossos. E vem tendões, e vem tudo que eu e você temos, começa a vir sobre eles. E ele fala assim, mas falta uma coisa. Falta o meu Espírito. Falta o meu Espírito. Sabe quando que vai acabar o vazio do coração do homem? Quando vai acabar o vazio do seu coração? Quando o Espírito Santo de Deus for Senhor do seu coração. Quando o Espírito Santo do Senhor. Sabe quando você vai sentir satisfeito, grato por tudo que você tem até hoje? Quando você está cheio do Espírito Santo, você não tem motivo de reclamar, você vai ser grato. Fala assim, Deus escolheu habitar dentro de mim, como que eu vou reclamar? Sabe o que o cara falou para os discípulos? Acho que foi para Pedro, se me perdoe se não foi. Tinha um rapaz que se converteu, ele fazia magia antes de se converter, lá em Atos, eu estava lendo essa semana. E ele chega, acho que é Simeão, e ele vê assim os milagres. Ele vê as pessoas recebendo o Espírito Santo através da vida de Pedro, de João, dos discípulos. E ele fala assim, quanto que custa esse poder? Quanto que custa esse poder? Quem já leu essa passagem? Ele pergunta, quanto que custa esse poder? Ele fala assim, você não sabe o que você está falando. Você vai ser amaldiçoado. Não está à venda o poder de Deus. Se alguém oferecer o poder de Deus para você falar que tem preço, é mentira. Esse evangelho não é bíblico. O poder de Jesus, o poder do Espírito é pela graça, favor imerecido, é porque eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, e nós recebemos o Espírito, e somos revestidos com o poder do Espírito. Não está à venda o poder do Espírito. E o profeta, ele fala assim, ele profetiza, e aqueles homens que pareciam bonecos, aquele exército, começa a ter vida. E sabe o que o Senhor fala para ele? Fala assim, fala para o meu povo, que eu quero fazer isso com eles. Você quer viver os seus melhores dias? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Para encerrar, eu quero ler um versículo de Gênesis, acho que eu pedi para ele colocar, capítulo 2, versículo 2. Deus criou um bonequinho de barro e fala assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lê comigo aqui por gentileza. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou. Troca a palavra sopro por ruá ou pneuma, né? Lá em hebraico está ruá. Mais ou menos isso aí, né? Se tiver um professor de hebraico, me perdoe não saber pronunciar direito. Nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente.
Eu estava lendo num dicionário a expressão da palavra Espírito na Bíblia. Olha como a Bíblia chama ele: o Espírito da verdade. Quando você vê lá o Espírito da verdade, está referindo ao Espírito Santo, o Espírito eterno, o Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito infindável, Espírito que comunica a verdade. Olha só como nas traduções ele está, como ele aparece na Bíblia, que eu e você temos: Espírito que comunica a verdade, Espírito da glória, o Espírito glorioso, o Espírito maravilhoso, o Espírito da vida, o Espírito que traz vida, o Espírito que faz as pessoas viverem, igual nós acabamos de ler de Gênesis, o Espírito de adoção. A Bíblia diz que o Pai nos adotou por o sacrifício de Cristo e nos fez filhos de Deus por adoção, porque o Filho unigênito de Deus é Jesus. Ele é o único Filho de Deus, legítimo, o unigênito de Deus. João 3,16, olha o que diz: o Espírito que nos torna filhos de Deus, o Espírito da graça, o Espírito que concede a graça, o Espírito que é gracioso para conosco, o Espírito de sabedoria e de revelação. Paulo fala assim: o homem natural não entende as coisas espirituais, mas o homem espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Está com dificuldade de entender a palavra de Deus? Nasça de novo, nasça do Espírito, nasça do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te revelar as verdades do eterno, vai te revelar as verdades do Senhor, vai te revelar o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor do Pai quando deu o Filho, do Filho quando deu sua própria vida no seu lugar, no meu lugar. Mas você precisa nascer de novo, mas nascer não de uma maneira natural, não da água, mas nascer do Espírito. O vento impetuoso, ele quer transbordar a sua vida. O vento de Deus, olha o que ele diz: o Espírito que faz com que fiquemos sábios e nos mostra quem é Deus. Não existe deuses, só existe um Deus, e Ele é que nem o vento, Ele é invisível, mas Ele é real, Ele é invisível. Êxodo capítulo 20, ele fala assim: não farás para ti nenhuma imagem semelhante ao céu, à terra, ou algo semelhante, e adore diante dela. Ele proíbe isso. Salmos 115, ele fala assim: tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não andam. E aqueles que creem e o adoram se tornam semelhantes a ela. Ou seja, fica com uma fé engessada, porque a sua fé está baseada naquilo que ele está vendo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera em Deus. E Hebreus 11, 6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o apóstolo Paulo em Efésios 2,8 fala assim: pois pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é qualquer fé. Não adianta falar assim: não, Deus, eu tenho fé. Não, fé no Filho de Deus, fé no Salvador, como é o seu nome. O nome Jesus significa salvação. Por isso que as pessoas gritavam: Salvador, Salvador, ou Jesus, Jesus, tende misericórdia de mim. Salvador, Salvador. Por isso que Nicodemos, quando ele chega a Jesus, ele fala assim: não tem ninguém igual ao Senhor. Não tem nenhum mestre aqui em Israel que faz o que o Senhor faz. Ele reconhece, irmãos, sabe, irmãos, um homem que
pode dizer que era uma Bíblia do seu tempo, um homem que era conhecedor de toda a palavra, de tudo que estava escrito até o seu tempo. Ele chega diante de Jesus e fala assim: eu não consigo compreender, você tem algo que eu não tenho, o Senhor tem algo que nenhum mestre em Israel tem. E Jesus fala assim: nasce de novo, Nicodemos. Mas como, Senhor? Parece uma criança, né, irmãos? Não parece uma criança perguntando o diálogo dele? Nem parece que era um mestre. Ele fala assim: Senhor, como assim? Pode um homem velho nascer de novo, voltar no ventre da sua mãe? Não, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. Não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual. E nesse nascimento espiritual vem o Espírito Santo como um vento, e ele te dá vida, mas não a vida que você recebeu dos seus pais, que você recebeu da sua mãe, do seu pai, mas a vida do próprio Deus. Essa é a vida que Deus tem, e essa vida nós só temos através do Espírito. Quando o Filho faz parte da nossa vida, o Espírito Santo da verdade, ele passa a habitar dentro de cada um de nós, e a nossa prioridade passa a ser servir ao Senhor, não com peso. Por que não, meu irmão? Porque você foi resgatado pela graça, você foi resgatado, e eu pelo amor. Eu e você fomos resgatados por aquele que nos amou primeiro. A Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. E eu estava lendo aqui, para encerrar, ele diz assim: o Espírito que nos mostra como Deus é de fato é, o Espírito do Senhor. Sabe como que os profetas de Deus profetizavam? Pelo Espírito do Senhor, a Bíblia diz. Eu quero desafiar você nessa noite a ser conduzido pelo Espírito. Ser conduzido pelo Espírito é ser conduzido pela palavra de Deus. Ser conduzido pelo Espírito é ter uma comunhão com Deus através da oração. Ser conduzido pelo Espírito não é ser conduzido pela carne. Gálatas capítulo 5, eu não vou ler com você, mas fala assim que as obras da carne são manifestas, e elas são contrárias ao Espírito. Lá na obra da carne está inveja, mentira, facção, divisão, ciúmes, tudo que traz mal para você e para aqueles que estão próximos de você. Mas o versículo 22 de Gálatas 5, eu falei para você do 16 em diante, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. Amor, lá está ágape. Não é qualquer amor. Não é o amor que você sente pelo seu cônjuge. Não é o amor que você sente pelos seus filhos. É o amor de Deus, que é derramado em nossos corações. Romanos 5:5, através do Espírito. Aí ele fala assim: o outro fruto é a paz. Jesus fala assim: a paz que o mundo não tem, eu vos dou. Essa é a verdadeira paz que vem do Espírito. Aí ele fala assim, que um outro fruto é a alegria. A palavra de Deus diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que o Espírito tem para nós, ela não depende de coisas exteriores. Ei, meu irmão, você vai conseguir ficar a pessoa mais simpática e mais alegre sem estar com a cara cheia de cachaça. É isso que Deus promete. Você vai ser a pessoa mais alegre da face da terra sem precisar da bebida alcoólica. Você vai sentir a pessoa mais realizada sem precisar de entorpecente, de ter emoções, porque a alegria, a presença de Deus vai satisfazer o seu coração, vai trazer uma alegria, vai gerar no seu interior. Jesus diz em João 7, versículo 37, um rio de águas vivas fluirão do seu interior, daqueles que têm o Espírito Santo. E se você, eu não posso chamar você aqui na frente, eu não quero agir com imprudência,
Eu disse hoje de manhã, a igreja é um lugar seguro para a gente estar juntos, cultuando, para não contaminar com o vírus. A igreja é um lugar seguro, desde que nós venhamos nos prevenir, usar as máscaras, passar álcool gel, respeitar o distanciamento. Entendeu, irmãos? A igreja é um lugar seguro, desde que a gente respeite tudo. Mas eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Se você quiser, senão pode ficar sentado mesmo, aí no seu lugar. Não vou convidar você a vir aqui à frente, porque senão vai aglomerar muitos irmãos. Talvez você está que nem Nicodemos, acha que conhece a palavra de Deus, acha que conhece a Deus, mas quando alguém lê a Bíblia para você, fala assim: caramba, é assim, é? É você que o Espírito Santo nessa noite quer transbordar na sua vida, quer soprar sobre você, quer conduzir o seu coração, sua mente, sua vida, sua casa. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, aí no seu lugar mesmo, se você quiser abaixar a cabeça, ou levantar as mãos para os céus, e falar com Ele, falar: Senhor, eu não quero ser como Nicodemos, que estava diante do Senhor e não entendia nada, estava mais perdido que tudo. Senhor, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Comece a falar com Ele aí no seu lugar. Talvez o seu casamento está passando tanta luta. Sabe o que está faltando lá? Um casamento cheio do Espírito Santo. Talvez você não está sabendo lidar com seus filhos. Sabe o que está faltando lá? Os seus filhos ser cheios do Espírito Santo. A sua casa, a sua vida. Comece a orar aí no seu lugar. Eu quero dizer para você que o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. O vento do Espírito está soprando sobre este lugar. O Espírito Santo está aqui. Começa a interagir com Ele aí no seu lugar mesmo. Começa a falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, enche a minha vida, enche o meu coração. Começa a falar. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Você e a sua família serão cheios do Espírito Santo. Você e a sua casa será cheia do Espírito Santo. Eu profetizo assim como o profeta Ezequiel: seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo nessa noite. Que o Espírito Santo comece a fluir no seu interior como um rio de águas vivas, que ele possa descer como um fogo sobre você, assim como foi no dia de Pentecostes, que você venha transbordar da presença dele, que ele venha em nome de Jesus transbordar sobre você. Oh Espírito Santo de Deus, vem neste lugar, Senhor. Enche este lugar, Senhor. Oh Deus, aonde havia mal, Senhor, que o mal caia por terra. Aonde havia dor, que a dor caia por terra, e que o Espírito do Senhor venha transbordar essa vida. Oh Espírito do Senhor, começa a transbordar esse coração. Oh santo, santo é o Senhor. Começa a dizer quem Ele é. Começa a adorar Ele no seu lugar. Começa a falar. Começa a declarar palavras de adoração. Oh santo, santo, santo. Oh Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, vai tirando toda dor, ó Deus, vai tirando toda angústia desse coração. Traz a paz que excede todo o entendimento sobre esse coração, em o nome de Jesus, ó Pai. Querido Espírito Santo, começa em nome de Jesus a ministra cura. A tua palavra diz que o Espírito Santo repousou sobre Maria e gerou o Filho de Deus, gerou o Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz, ó Pai, que o Espírito Santo foi soprado sobre aquele exército, ó Pai, e aquele exército, ó Pai, é o teu povo, é o Israel do Senhor, a igreja do Senhor, é o Israel desses dias, ó Deus. Em o nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Deus, começa, Senhor, a fazer uma grande obra nessa vida, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Oh, querido Espírito Santo,
Eu te peço, ó Deus, vai convencendo, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que a cada um, ó Pai, que aquele que se encontra longe do Senhor, que nessa noite venha se encontrar contigo, Senhor. Assim como Nicodemos teve um encontro com o Senhor, em nome de Jesus, essa noite é o seu encontro com Ele. Oh, o Senhor marcou um encontro com você nessa noite, para perdoar os seus pecados, para sarar as suas dores, para escrever o seu nome no livro da vida, para te dar a vida eterna, para te fazer mais que vencedor, mais que vencedoras. E é assim que você vai vencer, através do Espírito Santo de Deus, através da palavra da verdade, através do Espírito da verdade. O Espírito que te aproxima do Pai, o Espírito que te aproxima do Filho, o Espírito que te faz mais que vencedor, que mais que vencedora. Nessa noite, em nome de Jesus, que a presença dEle possa transbordar o seu coração. Se você tem sentido no seu coração muita tristeza nos últimos dias, coração apertado, coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Se a sua mente tem vindo pensamentos de morte, pensamentos ruins, assim, que você fica incomodado o dia inteiro, tem tirado a sua paz, coloca a mão assim sobre a sua cabeça. Quero orar com você. Se é no coração, coloca no coração. Mas se é na mente, se você está sentindo assim, tem tido muitos pesadelos, tem tirado a sua paz, achando que você vai morrer, que vai acontecer alguma coisa ruim com você, eu quero orar por você. É o Espírito Santo que vai tocar na sua mente, vai tocar no seu coração. É Ele que vai trazer alegria. Se você tem sentido um vazio, achando muitas vezes que você está sozinho, coloca as suas duas mãos sobre o seu coração. Eu quero ministrar sobre você. Senhor, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, eu ministro sobre eles uma unção da diversidade. Aqueles, ó Pai, que precisam de uma paz, eu ministro paz. Aqueles que precisam de cura, eu ministro cura, eu declaro cura sobre essa vida. Aqueles que têm sentido uma angústia no coração, uma tristeza, pensando muitas vezes que vai até morrer, Senhor, eu ministro vida, mas eu ministro a vida do Espírito. Que o Teu sopro, ó Deus, sopra sobre ela a Tua vida, Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro paz. Que essa pessoa sinta-se amada, Senhor, porque ela, ó Deus, foi comprada pelo alto preço. O preço dela foi pago na cruz, o Teu Filho Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, que ninguém saia aqui nessa noite como entrou, ó Pai. Que aqueles que chegaram aflitos, que eles possam se chegar ao Senhor e receber do Senhor o alívio. Oh Deus, eu oro, Senhor, por essa mãe, por essa esposa. Eu oro, Senhor, por esse esposo, por esse filho, por essa filha que tem passado, ó Pai, lutas. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro um novo tempo sobre essa casa, um tempo de paz e não de mal. Eu profetizo sobre essa família, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo sobre essa vida noites de paz, noites de descanso. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda a depressão. Em nome do Senhor Jesus, vai saindo da vida dessa pessoa todo pensamento de suicídio. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Todo principado e toda potestade que tem aprisionado essa vida, em nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra. Se afaste agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Você não é bem-vindo nessa vida, você não é bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus, que as trevas recuem dessa casa, dessa família, e que a paz do céu, que excede todo entendimento, transborde sobre essa casa e sobre essa família, em o nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você consegue? Bem forte. A palavra do Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Esses são os pensamentos de Deus a teu respeito, de paz. E vai ser nele que você vai encontrar a verdadeira paz. É nele que você vai encontrar a segurança, a esperança. Confie nele. Você está convidado para estar conosco amanhã aqui às 5 da manhã. Eu quero desejar uma semana muito, mas muito abençoada por Deus para você. Em nome de Jesus. Para você, sua família, em nome de Jesus. Eu quero profetizar o melhor de Deus essa semana sobre a sua casa, o melhor de Deus no seu trabalho, que você venha colher 1%, assim como foi com Isaac. Deus fez ele colher 1%, que assim seja na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para encher a sua vida de bênção, para trazer paz, que o mundo lá fora não tem, mas Ele tem para nós. E deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, porque o Espírito Santo sempre vai te conduzir à palavra de Deus. Ele trabalha em acordo, eles estão juntos, amém? Vamos falar a frase que em Jesus nós somos mais que vencedores. Levanta a mão assim como um vencedor, como uma vencedora. Vamos encerrar esse culto declarando pela fé. Não esqueça de abençoar as irmãs da cantina, tá bom? 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores.